Vamos lá. Semana 15, questão 2, letra A. Cara, essa questão 2 ela é muito interessante porque ela começa a falar sobre calcular o tamanho de curvas a partir de um parâmetro. Esse parâmetro normalmente a gente usa o t. É uma questão bem interessante isso aí, porque essa questão em específico a gente utiliza também em cálculo 3, né? Cálculo com várias variáveis. Então, o que normalmente a gente tem? A gente tem um ponto P, e as coordenadas desse ponto são dadas por, nesse problema aqui, são dadas por x, que depende de um certo t, e um y, que depende também de um certo t. Beleza? Lá no cálculo 3, esse P ele pode ter x, y e z, cara. É muito legal isso, é bem interessante porque a gente começa a calcular comprimento de curvas no plano 3D, né? Você consegue calcular uma curva qualquer. Por exemplo, uma curva bem interessante de se calcular é um helicoide. Sei lá, assim. Normalmente é um exercício interessante calcular o comprimento disso aqui. E aí, uma das primeiras tarefas que a gente tem é que tornar a curva parametrizável. Ele explica aqui mais ou menos o que é parametrizável. O que é parametrizável para ele? É uma curva onde a derivada não zera em nenhum intervalo entre A, B e C. Não zera simultaneamente, né? É isso que ele fala. Pode anular um, pode anular o outro, mas não pode anular todos simultaneamente. E aí, nesse caso aí, no próprio exercício ele fala, o comprimento da curva, que a gente está dando em A, em L, né? Ele é a integral de A a B da x' de t, y' de t, ao quadrado dt. Cara, é muito interessante falar dessa questão porque se a gente tem uma curva, né? Uma curva que ela é dada por isso aqui. Você tem um ponto. E se esse ponto se move em relação a um certo parâmetro, normalmente a gente gosta de chamar esse parâmetro de tempo. Mas às vezes não significa tempo. Mas às vezes a gente chama de tempo. Repare, imagine que eu tenho uma curva aqui. Só explicar um pouco sobre a integral. Tem um ponto certo P aqui. E esse P ele se move ao longo de uma curva. Então aqui eu tenho o t igual a 0. Aqui eu tenho t igual a menos 1. E aqui eu tenho t igual a 2, por exemplo. Se eu quero saber o comprimento dessa curva, entre menos 1 e 2, uma maneira fácil de você fazer isso é você integrar o módulo da velocidade desse corpo. Você normalmente, quando você quer saber uma distância, você integra a velocidade de um ponto a outro. Quando você quer saber a variação da distância, né? Mas se você quer saber o comprimento da curva, o que você vai integrar, sei lá, nesse caso aqui de menos 1 a 1, a 2, é o módulo da velocidade. Quando você integra o módulo da velocidade, o que você acaba tendo é o comprimento da curva. Beleza? Então, se eu tenho um vetor que ele é dessa forma, a gente tem um vetor também no cálculo 3. Isso tudo você vai rever no cálculo 3. A gente chama ele de vetor velocidade. Esse vetor velocidade ele é a variação do ponto P em relação ao tempo.
Isso aqui é um vetor, né? E aí, nesse caso aqui, o vetor velocidade, ele é a derivada de cada uma das componentes. Então, aqui seria x' de t, y' de t. Beleza? E aí, se você observar o módulo da velocidade, ele é o módulo desse vetor. O módulo do vetor é raiz de x' ao quadrado mais y' de t ao quadrado. Raiz. Esse é o módulo. Então, se você quer saber o comprimento de uma curva qualquer, normalmente a gente tenta primeiro parametrizar a curva. Depois de parametrizar a curva, transformar ela dessa forma, a gente tenta integrar o vetor, o módulo do vetor velocidade, de um tempo inicial até um tempo final. Então, assim, se você manja das físicas e estudou isso mais ou menos, você entende o que é isso. Lembrando que esse L aqui, ele não é espaço. O que ele é distância percorrida. A distância que o ponto percorreu de um ponto a outro. Esse não é o ΔS, beleza? Só para lembrar aqui, tem uma curva aqui, saiu de um ponto aqui e vem para um ponto aqui. A minha distância percorrida é o tamanho de tudo isso aqui. Isso é a distância percorrida. A variação do espaço é um vetor que ele liga o ponto final. Ele vai do início ao fim, né? Essa aqui é a distância percorrida. Normalmente a gente marca ela como ΔS. Beleza? Então são coisas distintas, só para lembrar aí, tá bom? Então normalmente se você quer saber a distância, você faz o quê? A integral do módulo do vetor velocidade, tá bom? Dado toda essa explicação, a gente consegue fazer a questão 2 letra A tranquilamente, que é uma questão interessante, cara. E é uma, assim, essa integral de linha você vai usar muito no cálculo 3, muito mesmo. A gente chama de integral de linha. Esse é um dos tipos de integral lá que você vai ver. Então vamos lá, 2 letra A. O meu x de t, ele é r cosseno t. Y de t, ele é r seno t. E o t vai de 0 a 2π. Beleza? E r maior do que 0. Se você percebeu, essa curva aqui é uma curva conhecida, né? Como que eu sei que essa curva é conhecida? Aqui eu tenho um seno e aqui eu tenho um cosseno. Então, ó, o que acontece se eu pegar a equação 1, elevar ao quadrado e somar com o quadrado da equação 2? Eu vou ter x ao quadrado da equação 1 mais y ao quadrado. Ó, eu elevei essa ao quadrado e somei com essa aqui ao quadrado. Vai ser r ao quadrado cosseno ao quadrado de t mais r ao quadrado seno ao quadrado de t. Beleza? X ao quadrado mais y ao quadrado. Eu vou colocar o r em evidência, e aí a gente tem r ao quadrado seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Beleza? Mas a gente sabe, pela relação trigonométrica fundamental, a gente sabe que isso aqui vale 1, né? Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre 1. Então, essa equação aqui, ela é a equação da circunferência.
beleza? Estou falando isso aqui porque ele colocou dessa forma, mas você consegue observar o que isso significa. Vamos lá. Como é a equação da circunferência, e o raio da circunferência aqui no caso é R, né? Então a gente teria isso aqui. Tá linda a minha circunferência. X, Y. E aqui a distância aqui é R, né? Se você fez um bom ensino médio, você sabe o comprimento de uma circunferência, tá bom? Então, assim, de cara, mesmo sem saber integral, sem saber nada, você sabe que o comprimento dessa circunferência é 2πr. Esse é o nosso L. Beleza? Comprimento da circunferência. Agora vamos fazer na prática. Vamos ver se na prática isso funciona. Vamos lá. Eu quero saber o comprimento, né? Então vou fazer a integral de 0 a 2π do módulo do meu vetor velocidade. Aqui eu vou derivar cada um deles e elevar ao quadrado, né? Como é o módulo, vai ser raiz quadrada da derivada do primeiro termo ao quadrado. Eu tenho que derivar isso aqui em relação a t. Então, eu vou até escrever aqui em cima. A gente tem que x' de t é igual. Estou derivando em relação a t. Então, vai ser R é uma constante. Derivada do cosseno. Derivando do cosseno vai dar menos seno. Então, menos seno de t. Da mesma forma, y' de t vai ser R, a derivada do seno, o C é cosseno de t. Beleza? Agora eu vou elevar cada um dos termos ao quadrado. Elevando cada um dos termos ao quadrado, a gente vai ter x' ao quadrado, vai ficar menos R vezes seno de t. Ao quadrado. Mais y' ao quadrado. R cosseno de t ao quadrado. Isso aqui, dt. Só lembrando aqui, o vetor que está aqui dentro é o vetor velocidade. Eu sei que aqui no problema ele não está falando nada de tempo, mas quando normalmente a gente tem um parâmetro, normalmente a gente atribui esse parâmetro t e a derivada com relação ao parâmetro a gente chama de vetor velocidade, mesmo que o parâmetro não seja o tempo, entendeu? É uma coisa meio... É porque às vezes não tem nada a ver com o tempo. Mas seguindo, por exemplo, nesse problema o t não precisa ser necessariamente tempo, pode ser, sei lá, qualquer outra variável aí, pensa aí. Família, número de famílias, número de, sei lá, pensa em alguma coisa. Vamos lá. Vamos seguir com a nossa integral de 0 a 2π, raiz. Elevando ao quadrado aqui, vou ficar com r ao quadrado, menos com menos dá mais. Então, vai ficar seno ao quadrado de t. Mais, próximo aqui vai ser r ao quadrado, cosseno ao quadrado de t. Beleza. dt. Show de bola. Seguindo, eu vou ter L é igual... Eu vou colocar o r ao quadrado em evidência. R ao quadrado, e aqui vai aparecer seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Porém, a gente já sabe que
seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, pela relação trigonométrica fundamental, isso é 1. Então, esse valor aqui é 1. E aí eu vou ficar com r ao quadrado dt. A raiz de um número ao quadrado é o módulo desse número, né? Então, isso aqui seria 0 a 2π módulo de r. Porém, como r é maior do que zero, que ele fala no problema, então a gente pode tirar esse módulo, né? Já que o r é maior do que zero, o módulo de r é igual a r, né? Então, L vai ser integral de 0 a 2π de r dt. Integrando, r é uma constante. R não depende do parâmetro t. Então, posso tirar ele fora da integral. Vai ficar r integral de 0 a 2π dt. A integral de dt vai ser t. Então, isso aqui vai ser r t aplicado de 0 a 2π. Isso aqui é r vezes 2π menos r vezes 0. R vezes 0, 0. Então, o nosso comprimento, fazendo integral, porque, cara, aqui a gente está em outro nível, é 2πr, como a gente já esperava, né? Então, tá aí, cara. Realmente a matemática funciona, né? Meu Deus. São duas maneiras diferentes de enxergar o mesmo problema, né? Se eu não me engano, tem um problema bem parecido com esse é uma integral de comprimento de uma circunferência. Eu não sei. Eu acho que deve ser a 1, letra C. A 1, letra C também é um comprimento de circunferência. Elas são um pouco parecidas, beleza? Mas no mais, a 2A é isso, beleza? Vou conferir aqui para ver se eu não errei. Que eu sou humano também. 2PR. Moleque, acertei. Valeu.